E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar o nosso capítulo 3 para a gente falar sobre talvez a maior civilização da antiguidade, pelo menos pensando aqui no Ocidente, né? Que foi a civilização romana, tudo bem? É uma das civilizações que mais deixaram resquícios para a gente poder estudar, bem como influências para a nossa sociedade moderna, nossa sociedade até os nossos dias, né? Nessa semana a gente vai trabalhar da página 40 até a 49 e a gente vai ver um pouco do período da monarquia e do início do período da República Romana. Como nós vamos identificar, Roma era dividida em 3 períodos. A gente dividiu, né, para organizar melhor, já que é uma civilização de praticamente 1000 anos de história, né? Então a gente tem o período da monarquia, o período da República e o período do Império. O Império a gente vai ver mais adiante. Hoje, já nessa semana, a gente começa a falar do período da monarquia e da república, especialmente o período da república, beleza? Mas como Roma é fundada? Basicamente, a gente tinha um grande conjunto de vilas na região que hoje pertence à Itália, a chamada Península Itálica. Depois a gente vai ver isso em aula, né? Mas aquela região do sul da Europa que parece uma bota, né? Se você procurar no mapa lá onde fica a Itália, você vai ver que a Península Itálica ela parece uma bota. E era uma região importante por conta da circulação de comércios. Mas até, por exemplo, quando a Grécia chega no período clássico, que a gente estudou recentemente, né? Na época da guerra entre os gregos e os persas, a guerra entre Atenas e Esparta e tal, Roma ainda era uma região pouco conhecida, mas que vai se destacando, vai ganhando espaço, principalmente por conta da sua proximidade ao rio Tibre, que é um rio que corta ali a cidade e deságua no mar Mediterrâneo. Roma não é uma cidade litorânea, mas ela está bem próxima do litoral e tem o rio Tibre, que é esse rio que corta a cidade e vai até o mar, tudo bem? Era uma região, toda a Península Itálica, né, dedicada a atividades de agricultura, pastoreio, mas Roma se torna uma vila, uma espécie de cidade-estado com um governo próprio, que vai se destacar por conta das atividades comerciais, tá? E aí, na sequência, né, a gente tem na página 41 uma explicação um pouco sobre outra forma, né, de enxergar a fundação de Roma, que era uma lenda. Foi criada uma lenda que falava dos 2 irmãos gêmeos, Rômulo e Remo. Esses 2 irmãos eram netos do rei de Alba Longa, uma região ali latina, né, da Península Itálica, que quando ainda eram bebês eles foram abandonados próximo ao rio Tibre. Na verdade, havia uma história de que um deles tomaria o reino do seu avô, né? E na lenda falava que eles eram filhos do deus Ares, que era, na verdade, para os romanos, o deus Marte, deus da guerra, que era o Ares na mitologia grega, né? E havia toda essa lenda, então eles foram abandonados próximos ao rio. Quando o rio encheu, a correnteza levou o cesto que eles estavam para a região do Monte Palatino, e lá eles foram encontrados e amamentados por uma loba. É daqui que vem essa estátua, que mostra, né, lógico, não de maneira realista, mas a loba amamentando dois pequenos bebês, né? Posteriormente eles foram encontrados por um pastor, se tornaram adultos, voltaram para o reino de Alba Longa, e lá eles lutaram e derrotaram o tio, que tinha herdado o trono do avô, né? Que tinha tomado o trono do avô. E se tornaram reis da região. O problema é que eles depois vão se enfrentar, né? Eles acabam se enfrentando, os 2 irmãos não conseguem governar juntos. E Rômulo mata o irmão Remo, né? Depois deles terem fundado a cidade de Roma, e vai ser o primeiro rei de Roma. Isso é uma lenda, mas ela está falando de uma origem. O que os romanos falavam com essa lenda é de que seus fundadores, no caso Rômulo e Remo, eram herdeiros de um rei, portanto, eles eram de uma família real, e eram filhos do deus Marte, do deus Ares, portanto, eram guerreiros, né? Então, eles queriam, em partes, colocar essa ideia, essa visão sobre os romanos, para que todos entendessem e os próprios romanos se enxergassem dessa forma. Beleza? Essa aqui é a região da Península Itálica, tá vendo? Eu falei que parece uma bota. Se você olhar, né? Imagina aqui o pé, tá, o salto, né? Como se fosse uma bota.
Vários povos habitavam essa região, né? Tinha ocupação grega, inclusive, e tal. Os primeiros reinos, na região de Roma, Roma está aqui, ó, eram de origem latina, eram os reis latinos, os chamados italiotas, tudo bem? São eles que vão fundar a primeira monarquia, a gente vai estudar isso em sala realizando essa atividade, ok? Como eu disse, Roma é dividida em 3 períodos, a monarquia, a república e o império, né? A monarquia romana, ela foi, na verdade, ela durou de 753 a 509, então a gente está falando de pouco mais de 200 anos de história, em que houveram 7 grandes reis romanos, né? A grande questão, né, nessa época da sociedade, da monarquia romana, foi quando os reis etruscos subiram ao poder, né, que depois eles não foram aceitos pelos latinos, eles acabam expulsos e tal. Mas é durante a monarquia que se organizam os principais grupos sociais romanos, que têm relação com essa pirâmide, que vocês podem observar aqui na página 43, tá? A sociedade romana era muito fortalecida pelo conceito, pela ideia de família, pela estrutura familiar. E você tinha o chamado pater, o pater familias, que era o pai da família. Era aquele que detinha o poder familiar e geralmente fazia parte da política romana. Então, nesse processo de formação de Roma, ainda na monarquia, grupos de famílias importantes vão formar os chamados patrícios, que eram esses pater-famílias principais, né, os mais ricos, proprietários de terra e tal, que são aqueles que vão fazer a política romana junto com os reis, tá? Os patrícios. A gente também tem, né, além dessa aristocracia, né, desse pequeno grupo de poder, a gente tem a maior parte da população que eram os chamados plebeus. Os plebeus, eles não eram de nenhuma família importante, podiam ter origens variadas, né, e não possuíam direitos políticos durante a monarquia. Em geral, eles eram camponeses, artesãos e comerciantes. Além dos plebeus, nós tínhamos os chamados clientes, né? Os clientes eram, na verdade, plebeus que tinham sido colocados sob proteção de alguma família patrícia, a quais eles obedeciam e serviam em troca de sustento, né? É daí que vem a ideia de clientela, né? O cliente, ele não era propriamente um escravo, mas ele ficava conectado a uma família para o resto da vida, prestando um serviço por conta de alguma ajuda que aquela família prestou a ele, tá? Então ele tinha um vínculo com aquela família e geralmente ele fazia tudo que aquela família de patrícios, do pater familias, mandava. E por fim, os escravos, que na época da monarquia era um número bem reduzido, mas que vai mudar durante a República e o Império, porque Roma vai conquistar muitos territórios e aí passa a ter mais escravos. E basicamente quem eram os escravos, né, que estão aqui na base da pirâmide social? Na maioria das vezes eram estrangeiros conquistados por meio da guerra, mas também havia aquela famosa escravidão por dívida, ok? Então, na sequência, a gente tem uma virada, né? A monarquia romana, ela era governada pelo rei, como eu disse, mas com a ajuda de uma instituição que era o Senado. O Senado é uma palavra que vem da palavra latina, que era a língua falada naquela região, chamada senex, né? Que se refere a uma pessoa idosa. Isso é porque, geralmente, os senadores, quando um patrício ganhava o cargo de senador, ele era senador para o resto da vida. Então era muito comum que você tivesse senadores velhos, né? Porque aí só quando um senador morria, se abria o cargo para um novo senador ser escolhido, né? E geralmente eles eram tradicionais, mantinham lá as leis dos ancestrais e tal, e serviam podiam exercer funções junto com o rei ali de chefia militar, de sacerdote, de juiz e assim por diante, tudo bem? Então havia essa relação entre o rei e os senadores. A coisa muda durante os governos dos reis etruscos, que foram os 4 últimos reis de Roma. Nesse momento, os etruscos eles vão fazer muitas obras públicas em Roma. E isso vai ser um alvo de crítica, porque vai aumentar bastante a coleta de impostos. Os patrícios se veem subjugados e muitas vezes não eram consultados por esses reis, né, conforme seus mandatos, sobre essas obras e tal.
e isso vai gerar uma rebelião dos patrícios, especialmente aqueles que compunham o Senado, que vão derrubar o último rei etrusco em 509 a.C., expulsar ele da cidade e vão fundar um novo governo através desse golpe. O rei expulso foi o Tarquínio, o último rei etrusco, né? E com esse golpe de Estado, né, esse golpe político, fundou-se a República de Roma em 509 a.C. A gente tem uma atividade sobre esse tema, né? A gente vai fazer durante a aula, conversar também sobre ela. E aí a gente tem o processo da República, que dura de 509 a 27 a.C. É um período bastante longo, como você pode observar, né? Quase 500 anos de história República Romana. E é um período de muito avanço, tanto dos domínios romanos sobre outros territórios, quanto também em relação ao conhecimento, a questão política, desenvolvimento econômico em Roma. Um dos principais elementos que marcam a República Romana tem relação com a luta pela cidadania e pela igualdade, especialmente por parte dos plebeus, né? Os plebeus eles já estavam bastante insatisfeitos e eles eram os responsáveis por boa parte das atividades econômicas em Roma, né? Principalmente no começo da República, quando ainda não havia tantos escravos, né? Então eles faziam diversos trabalhos, serviam o exército, pagavam impostos. Eles se viam como cidadãos romanos, mas eles não possuíam direitos políticos. E eles começam a lutar por isso. A gente vai falar desses elementos aqui, ó, de cada um deles, na nossa aula virtual, beleza? Mas você já pode fazer a leitura para identificar um pouquinho desses elementos, tá? E, além dessa luta, né, por cidadania, por direitos políticos, nós tínhamos a estrutura de poder na República, que a gente também vai falar um pouquinho na aula, né? Haviam as assembleias populares ou comícios, né, que era onde as pessoas se reuniam de cada grupo para decidir algumas coisas, né? E nós tínhamos o papel dos chamados magistrados. Existiam cargos específicos ocupados geralmente por patrícios, mas ao longo da República isso não foi sempre assim, que serviam para governar Roma, que são esses casos: cônsules, pretores, censores, edes, questores e tribunos da plebe. A gente vai falar deles durante a aula também, tudo bem? Então havia toda essa estrutura que a gente vai observar aqui, que era como a República Romana funcionava. Por que esse elemento é interessante a gente discutir? Porque a República Romana é o primeiro modelo republicano da história, um governo novo, né? Que não é governado por alguém centralizado no poder, né? Ou por um líder específico, mas que traz um formato de governo que vai ser reproduzido até hoje. Nosso país, por exemplo, é uma república. Então, assim como os atenienses marcaram a história pela criação da ideia de democracia, os romanos também vão marcar a história pela ideia de república, tá bom? A gente vai conversar com detalhes disso na nossa aula virtual. Aí a gente tem mais algumas atividades para encerrar esse conteúdo, tem bastante coisa para estudar, e a gente faz isso e discute essas atividades na nossa aula virtual, beleza? A gente se encontra lá. Tchau, tchau.